Prisco, vamos falar então agora de Carlos Moisés aqui em Santa Catarina, que vetou algumas alterações feitas pelos deputados na Assembleia Legislativa. Como é que fica essa situação na reforma administrativa aqui em Santa Catarina, hein, Prisco? No todo, na quarta-feira, ele sancionou a reforma administrativa, Fernando. Só que promoveu alguns vetos, especialmente com relação a vantagens e benefícios acumulados por procuradores e advogados de empresas autárquicas. Situações que merecem, sim, uma apreciação. Agora, resta saber como ele vai enfrentar essa situação na Assembleia, porque os vetos vão ser submetidos à Assembleia. E a probabilidade de serem derrubados é grande. E o governador seguramente vai recorrer, onde tem recorrido frequentemente, que é o Supremo Tribunal Federal, com ação direta de inconstitucionalidade, para tentar, de alguma maneira, encurralar a decisão de derrubada por parte da Assembleia, recorrendo ao Judiciário. Agora, pela manhã, em Itajaí, Balneário Camboriú, a presença do ministro da Infraestrutura inaugurou 8 quilômetros da BR-470 e reuniu-se com o Fórum Parlamentar Catarinense, deputados federais, senadores, deputados estaduais, prefeitos de Itajaí, de Balneário Camboriú. Foi muito bem. Durante a conversa, durante as negociações, conversações sobre investimentos para Santa Catarina, o ministro dizendo que é importante as emendas parlamentares focarem na duplicação da 282, 280, 470, o governador, e já vou caminhando em direção ao presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, que é prefeito de Tubarão, que nos honra com a presença hoje aqui. Boa tarde, prefeito. E já lhe informo, o governador declarou de que não desistiu do corte do 10º, que é o repasse mensal para os poderes. E na mobilização da semana passada, a própria FECAM ficou preocupada que com a mudança no conceito da receita líquida disponível, as prefeituras também perderiam recursos, 70 milhões, com base nos 25% do ICMS. Continua com esse sentimento, prefeito? Boa tarde, Prisco. Boa tarde aos telespectadores. É minha alegria de estar aqui. Satisfação. Primeiro que eu senti lá na votação na terça-feira que ficou um espaço de diálogo aberto. E acho que tem como compor. Eu acredito que o governo e os poderes podem, sim, ter uma margem de composição. Ouvi essa disposição do Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, ouvi do presidente do TJ, Rodrigo Colasso, ouvi do presidente Adicélio, sei que o deputado Júlio Garcia tem demonstrado isso e efetivado, inclusive. Então, eu acho que há, sim, espaço. Sabe qual é a minha leitura, Prisco? Eu acho que, para uns, falta orçamento, que é o caso dos poderes. Para outro, falta dinheiro, efetivamente, que é o caso do governo. Então, eu percebi que o que não pode ser mexido é no orçamento de cada poder e de cada instituição, mas que há, sim, folga financeira, portanto, há espaço para uma composição, não tenho dúvida disso. Mas se tivesse sido aprovada a LDO como enviada pelo governo do Estado, municípios perderiam? Sem nenhuma dúvida. Prisco, eu fiquei 16 anos na Assembleia. O secretário Paulo Elibe falou pessoalmente que é um equívoco. Prisco, eu fiquei 16 anos lá. Entra governo, sai governo, há sempre uma tentativa de mudar o conceito de receita corrente líquida. Por que será? Não é para dar mais dinheiro para os municípios. Os técnicos da Assembleia, e no caso da FECAM, sempre nos aconselharam a não deixar passar, exatamente pelas perdas. Veja, nós iríamos reduzir das fontes que compõem o conceito de 5 para 2. Naturalmente que os municípios iriam perder, sim. Agora, assim como o governo do Estado afirma de que necessita de mais recursos para atender às demandas da sociedade, de você que está nos assistindo, o mesmo serve, então, no corte eventual das prefeituras, Prisco, que não vão dispor de verbas para atender. Prisco, nós não temos nenhuma folga. Eu estou indo... Sem margem de manobra. Dizia para o deputado Hélio Costa agora, estou indo para Brasília daqui a pouco. Na sexta-feira, o presidente da CNM convocou os 27 presidentes estaduais. Nós vamos nos reunir hoje à tarde, ficaremos até quarta em Brasília, para tratar do 1% adicional de FPM de setembro, que deve entrar na pauta da CCJ amanhã, para tratar da inclusão de municípios e estados na reforma da Previdência. É o nosso próximo assunto. Que não é possível. Terceiro,
nós estamos preocupados com a reforma tributária que está caminhando no Congresso, na Câmara dos Deputados, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já tem uma comissão montada e o Flávio, que é o secretário da Fazenda de Joinville, que também é presidente do CONFAS, fez um alerta extremamente preocupante. Ele acha que esta reforma, do jeito que está sendo proposta, vai prejudicar especialmente municípios de médio e grande porte. Então, nós vamos levar essa demanda para a CNM também, conversar com os demais presidentes, para a gente acompanhar, porque, repito, os municípios estão agonizando. Nós precisamos, sim, de um novo pacto federativo por isso. É aí que eu ia entrar. Depois da reforma previdenciária, a reforma tributária dentro daquilo que o presidente, quando candidato, prometeu, que era um novo pacto. Redistribuir o bolo tributário a estados e municípios. E a Câmara e o Senado já montaram a comissão mista do Pacto Federativo. Repito, o Hélio que está aqui. Ele também esteve conosco lá na CNM quando a comissão foi montada, e eu sei que ela está trabalhando. O que nós ouvimos do vice-presidente da comissão na semana passada, na CNM, é de que, aprovada a reforma da Previdência, na sequência seria discutido o Pacto Federativo, porque não dá para discutir a reforma tributária sem discutir pacto. Antecipar o pacto para depois introduzir a reforma tributária. Exatamente, porque aí você ajusta dentro de uma nova pactuação dos três entes. Aproveitando o nosso último minuto, também um tema da nossa entrevista, seria essa questão de deixar estados e municípios fora da reforma previdenciária. Isso é uma irresponsabilidade, até porque estados e municípios vão bater aonde? A porta da União. Prisco, isso não é sério. Isso não é sério. Primeiro porque o Brasil está parado há 4 anos esperando por essa tal de reforma. O investidor sentado em cima do dinheiro. Neste mês, o meu município vai receber 1 milhão a menos de FPM, porque a economia está completamente estagnada. O FPM desse mês é 11% a menos do que de junho do ano passado. Então, a economia precisa reagir. Para reagir, só com a votação da reforma. E a reforma plena, cheia, sem essa intenção eleitoreira de alguns de tirar estados e municípios para não sofrer desgaste. Agora a população... Prisco, nós temos 2.100 municípios que têm regime próprio. Agora a população percebe isso? Não seria o caso de ir às ruas para pressionar o Congresso? Porque tem deputados que não querem votar porque estão preocupados com a eleição do ano que vem. Da eleição do ano que vem ou da reeleição na eleição subsequente. Exatamente. Isso é uma... E o pior é que nós ouvimos alguns deles justificarem isso publicamente, né, Prisco? Não, com a maior disfarçatez, né? O que é inconcebível, isso não é sério. O Brasil precisa da reforma para todos os entes. 2.100 municípios que têm regime próprio precisam dessa reforma, os 27 estados e o país como Aqui de Santa Catarina, quantos? Aqui os grandes, graças a Deus o meu ainda está no regime geral, mas Criciúma, Joinville, São Bento do Sul e tantos outros, especialmente os de médio e grande porte, que é onde o rombo está grande também. Presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, também prefeito de Tubarão. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado, boa semana a todos. Sucesso na reunião em Brasília. Muito obrigado.